Boa noite, pessoal. Vocês estudaram um pouquinho de direito constitucional hoje. Basicamente, ao final desse estudo, vocês têm que saber algumas questões. A primeira dela é o que acontece com a Constituição antiga quando uma nova Constituição é promulgada. E a resposta para isso era bem simples, né? A partir do momento que temos uma nova Constituição, a Constituição antiga, velha, ela é totalmente revogada. Totalmente, até aquelas questões que são aceitáveis, que não são contrárias às ideias da nova Constituição, sim, totalmente, tá certo? Não caia em nenhuma pegadinha. Vindo uma nova Constituição, a velha sai completamente de cena, certo? Teve gente que não concordou com isso, né? Tinha gente que achava que aqueles artigos que não eram incompatíveis com a nova Constituição deveriam permanecer. E é aí que surgiu a teoria da desconstitucionalização, que era outra coisa que vocês deveriam saber ao final do estudo de hoje. A teoria da desconstitucionalização, de forma bem resumida, ela diz o seguinte: olha, na Constituição velha, nem todos os artigos precisam ser revogados. Aquilo que não foi incompatível com a nova Constituição continuaria valendo, continuaria fazendo parte do ordenamento jurídico, só que não mais em forma de Constituição, óbvio que você não vai ter duas Constituições, mas com força de lei. É isso que diz a teoria da desconstitucionalização. Não seria revogado, mas deixaria de ser Constituição, passaria agora a ser uma simples lei. Essa teoria é interessante, mas ela é pura balela, tá certo? Balela, não é aceita no direito brasileiro, tá certo? Então, a teoria da desconstitucionalização, você tem que saber o que é e tem que saber que ela não é aceita no nosso ordenamento jurídico, tá certo? Outra coisa que você teria que saber também é, sim, tudo bem, a gente viu que Constituição versus Constituição, a nova revoga totalmente a velha. Mas e as leis? No caso do conflito entre a Constituição nova, aliás, no caso de surgir uma nova Constituição, o que vai acontecer com as leis que já existiam no país? Elas vão ser revogadas também? Aí não, né? Obviamente que não. Porque senão a gente perderia todas as leis, todos os códigos. Nesse caso, o que você vai ter é que averiguar a questão da compatibilidade. Se a lei antiga, anterior à nova Constituição, ela for incompatível com a nova Constituição, obviamente ela vai ser revogada, certo? Ela não vai ser recebida, ela não vai ser recepcionada pela nova Constituição, certo? Agora, isso aí é óbvio, mas se ela for compatível, lembrando que em direito, quando a gente fala em compatibilidade, a gente vai falar em compatibilidade material ou formal, né? Em direito, quando eu falo qualquer coisa material, eu estou querendo falar em relação ao conteúdo. Então, se o conteúdo dela é compatível ou não. E quando eu falo em algo formal, eu estou falando de rito, de procedimento. Então, você vai ter que olhar lei por lei e perceber, bom, essa lei ela é compatível ou não. Se for compatível, a compatibilidade é material, ou seja, o conteúdo dessa lei é compatível com a nova Constituição. Se sim, ótimo, a lei continua no ordenamento brasileiro. Se não for compatível materialmente falando, ou seja, em termos de conteúdo, a lei é revogada, certo? No nosso caso aqui, o que interessa mesmo é a compatibilidade material. A compatibilidade formal para a gente não nos interessa. Por quê? Porque se a Constituição antiga dizia que aquela matéria era matéria de lei ordinária e a nova Constituição vai dizer que não, que é a matéria de lei complementar, o que vai acontecer com essa lei? Ela vai se tornar incompatível? Não, porque aqui é só uma questão de forma.
A compatibilidade formal, ela não vai fazer com que a lei seja revogada. A lei ela continuará sendo válida, só que ela vai sempre assumir a forma estabelecida pela nova Constituição. Então, no caso, a lei continuaria sendo válida, só que ela passaria a ter o status de lei complementar. Basicamente, era isso que você tinha que aprender com o estudo de hoje, tá certo? De forma bastante resumida. É claro que aqui você vai ter questões como, por exemplo, e a repristinação? Viram lá no texto que ele falava sobre repristinação, né? Repristinação era o quê? Bom, de forma bem resumida, se houvesse uma lei que era considerada inconstitucional diante da Constituição antiga, a partir do momento que a Constituição antiga ela vai ser revogada pela nova Constituição, essa lei passaria a ser constitucional? Automaticamente passaria a ser constitucional? É óbvio que não, tá certo? Essa lei ela não vai voltar ao ordenamento jurídico. A repristinação é isso, ela voltaria ao ordenamento jurídico. Não, não vai voltar, a não ser que a Constituição fale isso expressamente, a nova Constituição. Não sendo o caso, não vai haver a repristinação, tá ok? Outra coisa que vocês viram no estudo também é que toda vez que você vai aferir a constitucionalidade de uma lei, é sempre em relação à Constituição da época da lei, tá certo? A Constituição vigente na época da elaboração da lei. Ok? Por isso que a gente não vai falar do fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Vocês viram tudo isso no texto, eu espero que vocês tenham gostado desse texto. Não é tão simples para quem nunca estudou direito, mas é algo totalmente possível de ser compreendido. Amanhã a gente vai estudar civil. Até mais.